Eu só queria dizer que sim, as Shadowranhas são o momento. Olá, exploradores! Sejam muito bem-vindos ao canal Explorer Books. Eu sou o Paulo e hoje Rick e eu estamos aqui para o quê? Gravar uma tag divertida. A gente tá aqui hoje para gravar a Shadowranhas Book Tag, que é nada mais nada menos o nosso grupinho de amigos próximos aqui do Booktube. E a gente vai aí relacionar livros com cada um aí, o que cada um gosta. Enfim, tem muito livro pra gente conversar, tem muita coisa legal. E assim, eu particularmente estou muito empolgado, porque é um grupo de amigos assim que eu me sinto muito próximo, gosto muito e realmente são tudo na minha vida. O que são as Shadowranhas, né? Shadowranha, né? Para você ser uma Shadowranha, você precisa dar o nome. Você precisa, assim, simplesmente ser. Poucas conseguem. Muitas choram, não é mesmo? As Shadowranhas é basicamente um grupinho ali no WhatsApp. E o nome se originou aí de Shadow, né? De Shadowhunters, porque somos cadelas de Cassandra Clare. E piranhas. E aí ficou Shadowranhas. Eu cheguei nesse grupo depois que ele já estava montado. Eu cheguei depois, eu e o Paulo. Mas assim, fomos muito bem acolhidos, porque fofoqueira sempre tem local de fala. E esse grupo é composto pelo Otávio do Palco de Leituras, o Paulo do Maddox Literário, a Montana, a Bia Bastos, a Diana, a Ana Caralho, mais conhecida como Ana Caru, a Clara de Cole, a Ana Ju do Entre Quatro Livros, a Bruna do Escritora Ruvian e eu e o Paulinho, aqui do Explorer Books. O canal de todas as Shadowranhas, essas piranhas que eu amo tanto, vai estar aqui, né, no box de descrição, para vocês conhecerem. Com certeza vocês já conhecem cada um ali, né, gente? Me poupe. Então, sem mais delongas, vamos começar. Porque a farofa estará sendo muito bem servida, meus amores. Muito bem servida. A primeira pergunta é: Web Diva Palcos de Leituras, um livro que chega chegando e não deita pra ninguém. Eu acho que eu queria poder falar de um livro em que eu tive essa sensação o livro inteiro, sabe? E aí, olhando assim pela minha estante, quem maior que Evelyn Hugo para representar essa pergunta de Web Diva? Ninguém, pois acima de todos nós, apenas Evelyn Hugo. Se você vive numa caverna e não conhece os 7 maridos de Evelyn Hugo, né, da Taylor Jenkins Reid, a gente vai conhecer aqui uma celebridade fictícia e a gente se apaixona muito por todos esses quesitos, por tudo aquilo que ela vai fazendo na vida dela. A gente conhece todos os dramas de Hollywood, a gente conhece todos os dramas da vida de Evelyn Hugo, a gente conhece todos os filmes em que ela atuou. O que Taylor Jenkins Reid faz nesse livro em te apresentar personagens tangíveis, em te apresentar uma personagem que ao mesmo tempo você ama, mas ao mesmo tempo você acaba odiando pelas decisões, é impagável. Então, eu não podia escolher outra para representar a maior, tá? Evelyn Hugo não deita pra ninguém. Ela é sim o momento. Telefone tocando, vou lá ver quem é. E, gente, pra esta pergunta não deveria e não poderia deixar de fora. Não é The Invisible Life of Ed La Rue, porque já saturou por ela aqui, por mais que mereça. Mas, gente, desculpa. Mistborn, do Brandon Sanderson, do Brandinho, nosso velho que cheira sabonete Dove. Assim, esse livro, ele literalmente chegou chegando. Todo mundo que eu vejo que lê, ama, surta, chora, termina a trilogia rapidamente, o que não é meu caso, que eu estou travada ainda no segundo livro. Só que esse primeiro livro foi a experiência pra mim de uma construção de mundo fantástico, construção de personagem, o sistema de magia que é único. Então realmente esse livro ele chega chegando e principalmente no finalzinho desse livro ele... Nossa, gatas! Milhões. Isso aqui, no final, é pior do que qualquer enfermidade, do que qualquer coisa que vocês passaram na sua vida. É sobre isso. Esse livro te destrói de todas as maneiras possíveis. Então sim, para responder essa tag aí da Web Diva, Palco de Leituras, eu vou colocar aqui Mistborn, O Império Final, que é o primeiro livro e o único que eu li. Vou ler o resto. Eu espero. A segunda pergunta é da Ana, do Entre Quatro Livros. E a pergunta dela é: um livro que você vive vendo alguém chorando e leu por isso. Eu só vou mostrar, vocês vão entender. 3, 2, 1 e... 1 minuto de silêncio.
Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro eu via todo mundo elogiando, todo mundo chorando, todo mundo falando, nossa, é o melhor livro da vida. E eu demorei muito tempo pra pegar e ler ele. Eu li na edição da Tag, que se eu não me engano eu vendi ou tá lá na casa da minha mãe. Eu comprei o hardcover aqui pra fazer a trindade de Taylor Jenkins Reid. Mas assim, esse livro quando eu peguei pra ler, gente, eu fiquei devastado. Principalmente com a escrita da autora, principalmente com o tema tão delicado que aborda aqui. E eu fiquei assim, quero comer vidro. E não só comi vidro, como chorei e bebi minhas lágrimas e é isso. Basicamente, é uma pergunta genérica, né? Porque onde que irei responder A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Victoria Schwab. Inclusive, esse é o livro de leitura coletiva do mês, lá dos subs do nosso canalzinho lá na Twitch. Ed La Rue, basicamente, foi um livro que me destruiu. Eu não vou entrar em detalhes sobre a história, porque pode ser que o Rick tenha respondido também, e você já esteja saturado sobre saber. Mas, assim, num resumo, é basicamente uma menina chamada Ed faz um pacto com uma entidade, e aí tudo sai dos conformes, tudo sai daquilo que ela esperava. Obrigado, galos, por cantarem. É isso. Domingo de manhã. Ed La Rue foi um livro extremamente importante pra mim. Foi um livro em que eu me emocionei muito. Foi um livro em que eu chorei muito. E que conversou muito com aquilo que eu tava vivendo na época que eu li. Eu espero que esse livro, agora na releitura, continue sendo um favorito. Porque eu acredito que ele merece muito. Eu amo essa história. Eu amo o que ela fez comigo. E eu amo como eu pude me relacionar com os personagens. Então, tá aqui a resposta pra essa pergunta. Agora, da maior, Diana Martins. Um clássico que você já releu 1000 vezes, mas com certeza vai reler 1001. Então, eu não sou uma pessoa de clássicos, mas eu acho que um clássico em que eu li faz muito tempo e que com certeza hoje eu releria seria Dom Casmurro, do Machado de Assis. Por incrível que pareça, é um dos poucos clássicos que eu li, e esse eu li na época que eu estava na escola. Foi muito engraçado, porque a professora queria que a gente lesse uma releitura de Dom Casmurro, em que eu li e odiei. Não gostei, não sabia nem por que tava lendo aquele negócio, e não dava, porque a gente ia ter um debate, e não dava pra gente ter certeza sobre a história a partir de uma releitura. Então eu falei, quer saber? Vou ler a obra, né? Então eu comprei essa ediçãozinha bem pocket, e eu li e eu amei, por incrível que pareça. Eu gostei muito da experiência, eu gostei muito dos questionamentos, eu gostei muito do que fica nesse ar de saber se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho e etc. Tem as minhas teorias. E, por incrível que pareça, é um clássico em que eu gosto muito da história. Então, é um clássico muito gostosinho, que tirou muito de mim, assim, desse paradigma de que clássicos são as leituras difíceis, porque eu achei a leitura muito tranquila, muito fluida. Então, eu, como uma boa Shadowranha, não faço parte da cota ali dos clássicos. Só a Diana das Shadowranhas tem esse quesito, tem esse sabor de clássicos. O resto, gente, a gente lê o quê? O Safado do 105. Daí pra pior, meus amores, daí pra pior, não sabe o que rola nesse grupo. Eu não sou um leitor de clássicos, eu não tenho muita paciência pra ler clássicos. Não tô com um projeto pra ler, limpa. A vida é muito curta pra ler clássicos que às vezes me irritam. Mas eu tenho, assim, planos pra ler Os Miseráveis, que é um clássico e tal. Mas, assim, fuçando a minha estante, eu já li esse livro 3 vezes. Uma vez foi no meu ensino médio, a outra vez foi por livre e espontânea vontade, e a outra vez, eu acho que foram só 2 vezes, gente, mas a gente conta 3 pra dar um engajamento nesse vídeo, que é O Fantasma da Ópera. Recentemente eu recebi essa edição da Pandorga, belíssima. Gente, não, fala pra mim. E por mais que eu goste dessa história, é o único livro clássico que eu consegui colocar aqui, gente. Porque eu só li 2 vezes esse livro e não sei se eu releria ele. Tanto é que eu tenho aqui na estante uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera, que é o Brewing Song, da Julia Amber. Que é essa releitura, né, do Gaston, eu não sei falar o nome desse autor aqui, gente. Negócio francês, da Co. Então, assim, eu já li esse livro pra escola. Já li por livre e espontânea vontade, porque na época eu ia assistir um musical, estreou aqui no Brasil, né? Depois, acho que de 10 anos, sei lá, foi ano passado? Não, em 2019, se eu não me engano. Então, assim, eu fiquei, né, bem empolgado pra talvez fazer a releitura sáfica, porque isso aqui já, né, deu a cotinha
E quem não conhece a história do fantasma da ópera, em resumo, é um fantasma que assombra a ópera e que conhece uma mocinha, que é a Christine Daae, e rola muito sururu, muita paixão, e é sobre isso. Então, isso responde tagzinha de Diana Martins, tá bom? Bom, chegamos na polêmica, porque essa gay aqui não consegue não ser básica e não ser polêmica. A quarta pergunta é do Maddox, do Paulo Maddox literário, né? Old. Que é um livro polêmico que você ama no sigilo. Esse livro eu li no finalzinho do ano passado, começo desse ano, terminei no começo desse ano. It a Coisa, do Stephen King. Eu li esse de calhamaço. Tá até marcado aqui. E assim, este livro, ele é muito bom. Tem um desenvolvimento de personagens maravilhoso. Eu amo esse livro e eu penso muito em reler ele. Não sei se esse ano, mas em um outro momento com mais atenção, porque eu li ele numa LC que teve ano passado. Na verdade, eu não acompanhei a LC, né? Eu comecei na LC e terminei no ano depois. É sobre isso, meus amores. Assim, ele é polêmico porque já é do Stephen King, e esse livro ele carrega aí muitos gatilhos nele, muitos assuntos que são delicados e que o Stephen King não coloca filtros para abordar isso. E tem uma cena aqui muito desnecessária, que todo mundo fala, que é com todas as crianças, junto com uma personagem X. E assim, é polêmico, não gosto, me sinto desconfortável, mas eu amo essa história, eu acho que é uma história que realmente é promissora. Isso aqui que se consideraria um clássico, viu, gente? Porque tá velho esse livro, ó. Todo mundo conhece, todo mundo lê, é um clássico, não quero saber. Mas enfim, esse livro então responde a perguntinha de Maddox. É um livro, eu sei que o Paulo Maddox gosta muito desse livro também, então talvez ele se relacione aqui comigo. E se você tem acompanhado aí o Twitter, Instagram, etc., a galera tem trazido a problemática deste livro, que nada mais é do que Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. É um livro, como posso dizer, eu li esse livro em 2015, e na época esse livro conversou de uma maneira muito profunda com aquilo que eu estava vivendo. Foi o primeiro livro LGBTQIA+, que eu li na minha vida. Foi um dos primeiros livros em que eu me vi refletido na história. Então eu tenho certo carinho por esse livro e eu gosto muito da história e tudo mais. Existem aí algumas problemáticas em cima desse livro, de uma parte, de um trecho em que julgam ser transfóbico. Não tenho opiniões sobre isso porque eu não lembro de ter lido esse trecho quando eu li esse livro lá em 2015. Eu não tinha talvez esse senso crítico de que eu teria hoje e falasse, enquanto eu lesse, eu falava, isso realmente é complicado, isso aqui realmente incomoda. Então, é um livro que eu talvez nem sei se eu releria, porque eu tenho medo de ler isso e estragar essa memória que eu tenho com o livro. Mas eu não nego que é um livro que talvez tenha problemáticas, não nego que é um livro que pode causar aí certos incômodos. Então, vai ficar na memória, vai ficar aqui quietinho. Eu tenho esse livro mais como o primeiro LGBTQIA+, que eu li, então tá aqui. Agora chegou a minha vez, né? Paulo Panterona, a minha pergunta é, um livro de fantasia em que você amou conhecer o universo. Tinha muitos aqui, mas alguns desses livros eu quis deixar aqui para algumas outras perguntas. E, para não ficar repetitivo também, mas assim, antes de falar o que eu vou dizer, universos que eu gostaria muito de viver seria, no universo ali de Cassandra Clare, Shadowhunters, ser um caçador de sombras. Apesar de eu ser aquele primeiro que iria ser estraçalhado. Mas enfim, é a vida, c'est la vie. Pensando muito, eu resolvi falar sobre um livro que vocês já sabem que eu vivo falando, que é Percy Jackson e os Olimpianos, aí como uma forma ali da série toda. Foi o primeiro, literalmente, o primeiro livro que eu li na minha vida. E eu não podia deixar de colocar isso, porque pra mim é muito nostálgico essa sensação de acampamento meio sangue, de poder viver, de poder imaginar como seria a minha vida como um semideus. Então, eu amo esse universo com todas as minhas forças. Eu acredito que é uma das minhas histórias favoritas. É motivo de briga entre as Shadowranhas, porque eu vou defender Rick Riordan, sim, com todas as minhas forças. Mas é um livro que eu não pude deixar de não colocar, por toda a memória afetiva que ele me traz, por todo o sentimento de nostalgia e da forma como eu me senti muito, 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 muito bem lendo essa história. Reli, inclusive, o primeiro livro, agora recentemente. Então, assim, eu não tenho o que dizer, sabe? Eu fico emotivo quando eu falo de Percy Jackson. E eu achava que eu era um semideus, tá? Vocês me respeitem. Esse livro em questão é uma série que eu comecei em 2013, quando começou a ser publicada no Brasil.
meio que cresci lendo, não é Cassandra Clare, que eu acho que ela é mais velha que isso, né, 2009, por aí. Mas eu cresci lendo, basicamente, acompanhando. E só no começo do ano passado, 2020, né, quando a gente entrou em pandemia, eu decidi voltar a esse universo. E eu voltei nos livros que eu parei, de fato, que é Trono de Vidro. E eu trouxe aqui pra representar o meu livro favorito da série. Eu ainda não terminei, faltam os 2 últimos pra eu terminar essa série. E eu tenho, né, sérios pensamentos em reler tudo, porque eu tô lendo lá desde 2013, então muitos detalhes são perdidos, né? 2013, 2021. Ó, quantos anos se passaram. Não sei quantos, porque não tenho QI, né? Sou booktuber. Eu escolhi aqui pra representar o Queen of Shadows, que é Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas. Esse é o 4º livro da série Trono de Vidro. E ele é meu favorito porque ele tem muita cena de ação, ele tem muita descrição de lugares novos, personagens em vários lugares. E principalmente, o final desse livro, cara, é sensacional. E a forma que este livro expande ainda mais o universo da Sarah J. Maas dentro aqui de Trono de Vidro é fantástico. Eu poderia colocar aqui outros livros da Sarah, porque podem julgar ela e falar que ela é isso, que ela é aquilo, branca ela azeda, nananã. Mas, gente, falar que essa mulher não sabe escrever, desculpa, né, amor? Tenta escrever igual ela, aí depois você vem dar um pitaco. Bom, e para responder a minha pergunta, o Ricola aqui, eu esqueci a minha própria pergunta, 1 minuto. Minha pergunta é, uma coleção de livros que você comprou e ainda não leu. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Porque assim, gente, tudo que eu tenho nessa estante aqui praticamente eu não li, porque os meus livros estão na casa de mamãe. Mas eu quis mostrar aqui porque eu gosto de biscoitar. Essa sériezinha aqui, que é o Keeper of the Lost Cities, eu comprei esses 5 volumes, depois comprei mais os outros, são 9 no total, o 9º ainda não saiu. Comprei tudo isso, não li nenhum, e é sobre isso. Tem o quê? Tem algumas. Eu estou muito melhor nesse quesito, porque faz tempo em que eu não compro uma série completa de uma vez. Eu teria, né, pra responder também, a série The Stormlight Archives, do Brandon Sanderson, mas ela tava difícil de pegar e eu fiquei com preguiça. Então, pra ilustrar, eu resolvi falar desse aqui, da trilogia Senhor dos Anéis. Assim, são umas edições belíssimas. A Sociedade do Anel, a gente tem aqui As Duas Torres e o Retorno do Rei, nessas edições lindas, que eu acho que são maravilhosas. E, enfim, eu comprei por impulso, não vou negar que eu comprei por impulso, tá? Mas a vida é sobre isso, é sobre fazer dívidas de vez em quando, é sobre comprar livros que a gente não sabe se vai ler, mas eu achei essa coleção, assim, extremamente digna de ter na estante, e eu acho que seria uma edição perfeita para eu poder ler Senhor dos Anéis, que quem sabe vem aí logo. A próxima pergunta é da Bruna, do escritor Arruvian, essa fofa maravilhosa, que é um calhamaço, falei certo, um calhamaço que você ama. E para isso eu pensei assim, que eu não tenho lido muitos calhamaços, né? Um que eu li, eu amei esse ano e eu estou em processo de leitura do 2º livro, é Mistborn, do Brandon Sanderson. Esse livro aqui tem suas aí 800 páginas. E eu li o primeiro em audiobook e em e-book recentemente. Esse tem 700. E eu amei, assim, demais esse universo. Tanto que é, assim, um outro universo que eu poderia colocar na minha pergunta, né? Mas não vamos deixar repetitivo. Eu amei demais a leitura desse livro. Eu amei como eu me diverti. A forma como eu pude surtar e a forma também de escrita de toda a questão da história e tudo mais. Então, assim, Brandon Sanderson, o senhor serviu e eu servirei ao senhor, tá bom? É isso que eu tenho a dizer. Recentemente, virou meu amor, minha paixão por um único personagem, Hunt. Eu vou responder o quê? Então, para essa pergunta, eu escolho aqui Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas de novo, porque não gostou, amor? Mordo coração. Gente, eu tenho que correr. Por quê? Porque minha bateria tá acabando. Bom, a perguntinha da Bia, da Beatriz do Ressaca Literária, é a seguinte: um livro que te deixou de ressaca literária, de fato. Para esse livro, eu não tenho ele aqui, que eu vendi tanto minha versão em português quanto em inglês, que é Um Estranho Sonhador, o livro chato, um porre. É um livro bom? É uma história boa, promissora? É, mas é chato e me deixou com uma puta ressaca literária depois, assim. Surreal, gente. Surreal. Vamos pra próxima pergunta, que eu não quero esse livro aqui do meu lado.
Eu não poderia dizer um outro livro a não ser Chain of Iron, o Corrente de Ferro, da Cassandra Clare. Esse é o segundo livro da trilogia The Last Hours e é assim, um livro em que eu sofri do começo ao final. Foi um livro em que eu não conseguia parar de pensar após eu ter terminado a leitura. Foi um livro importantíssimo pra mim. Foi um livro em que eu esperei dar meia-noite pra eu abrir o aplicativo de audiobook e poder pegar o audiobook. Então, assim, foi uma experiência de leitura incrível. Então, eu não poderia deixar de colocar como essa pergunta Chain of Iron, porque eu precisava ler outras coisas dela depois, porque eu sentia que era a única coisa que ia me satisfazer. Foi um livro em que eu precisei refletir, foi um livro que eu amei, foi um livro que eu não podia deixar de fora dessa lista. Então, tá aqui Chain of Iron como um livro que me deixou de ressaca literária. Não, meus amores, agora é a pergunta da Clara Decol. Um livro que te fez sofrer com migalhas de romance. Pensou assim... Eu resolvi colocar o terceiro livro da série, Uma Chama Entre as Cinzas, o Assassino nos Portões. Não estou me referindo a Layla e ao Elias, porque eles são meio que o casal principal e a gente vê tudo acontecendo, mas sim de um outro personagem, de uma outra personagem que é a Eileen. E aí esse possível par romântico dela, em que você não sabe em que pé está, você não sabe o que vai acontecer e, enfim. Apesar do terceiro livro ter sido um dos que eu menos gostei, assim, eu demorei muito pra concluir essa leitura, mas foi um livro que eu acho que é um dos finais mais incríveis, mas foi um livro que eu sentia que ele estava indo de um lado pro outro e que... era muito mais político, apesar de eu gostar muito de livros políticos dessa forma, de fantasia e tudo mais. Só que, eu não sei, eu demorei muito pra entrar na história. Mas, uma coisa que eu não vou reclamar é que nos capítulos da Eileen, eu estava, assim, 100% rendido. Não tinha como você ficar de fora, não tinha como você não amar essa personagem. E aí, a maneira como ela vai aí tendo um possível par durante a história, meus amores, é de comer vidro, é de beber soda cáustica, é de chutar idoso na rua. Então, assim, não consigo não surtar com esse possível romance. Inclusive, estou em 50% de Céu Além da Tempestade, que eu estou, inclusive, eu quero tentar terminar essa leitura hoje. E eu não tenho o que dizer, a não ser dizer o quanto esse livro é incrível, e é sobre isso. Com migalha de romance. Assim, eu não sou muito um leitor que lê coisas românticas e migalhas e tal. Isso aqui pode até soar estranho, mas eu escolhi Em Chamas, da Suzanne Collins, porque aqui a gente acompanha tanto Pita quanto a Katniss fingindo um romance. É literalmente um Friends to Lovers, sei lá qual a nomenclatura disso. Mas assim, eles passam essa porra de livro inteiro num tesão, num sarra-sarra que você fica. Sofro por migalhas. Pra acabar daquele jeito. E ela tem o Gale aqui, que é um assunto delicado. Não gosto desse cara. Não gosto dele. Enfim, escolho pra pergunta da Clarita este livro, Em Chamas, da Suzanne Collins. Bom, pra perguntinha da Ana Caralho, vulgo Ana Caru, a pergunta dela é: um livro que te fez surtar horrores a cada página. Pra esta pergunta, eu poderia colocar Mistborn aqui. Mas como eu já respondi nessa tag, eu vou colocar um livro que eu li basicamente em menos de 24 horas, que foi Vilão, da Victoria Schwab. É um dos meus favoritos dela também, além de Tons de Magia e The Invisible Life of Ed LaRue. Mas essa história, por mais que todo mundo falem, não sei o que, é chata, dois héteros brigando, se não tem um hétero aqui. Eu acho que é uma história assim, é uma rinha de mediciners, é sobre isso, tá tudo bem, é uma história rápida, que você vai virando a página, você quer saber o que aconteceu. E Eliever, meu amor, eu sou seu. Eu sou seu. Só seu. Pensando muito, eu não tinha como escolher uma das minhas últimas leituras aí, que é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu li esse livro agora em agosto, julho, já não lembro. Mas esse livro aqui me fez surtar do começo ao final. Basicamente, é um livro que tem histórias dentro de histórias e que a gente vai acompanhar aí a vida do Zachary, em que ele encontra aí meio que um livro perdido na biblioteca, e o que surpreende ele é que quando ele vai ler esse livrinho, é uma história da vida dele que estava contada ali em um daqueles capítulos. Então,
Eu amei demais essa história. Foi um livro que eu simplesmente amei conhecer. Foi um livro que também eu colocaria na minha pergunta, em que é um universo que eu que eu amei conhecer. É muito gostoso a forma como a Erin vai descrevendo. Eu achei que seria talvez uma leitura difícil, mas não foi. Foi um livro extremamente favoritado. Foi um livro em que me fez chorar. Foi um livro em que me fez surtar. Foi um livro que entrou, assim, pro top 3 favoritos da vida, em que eu não podia deixar de fora, eu precisava ler. Então, assim, Mar Sem Estrelas entra nesse quesito, me fez surtar, eu precisei de terapia depois desse livro, eu não teria mais o que fazer, eu não podia mais fazer mais nada, a não ser continuar lendo e exaltar esse livro por toda a minha vida, porque Mar Sem Estrelas é um livro absolutamente incrível. E aí, agora vamos para a última pergunta, que é da maravilhosa Montana. Um livro em que você recomenda para todo mundo, e eu não poderia deixar de fora mais um livro favorito meu, um livro em que eu preciso sempre falar porque eu amo, que é O Dia do Coringa, do Justin Garden. Bem no final do vídeo, o povo resolveu conversar aqui em frente de casa. Que ódio! O Dia do Coringa é um livro do Justin Garden, que é o mesmo autor de O Mundo de Sofia. E é um livro que tem muito um cunho, assim, um pouco filosófico, mas foi um livro que eu simplesmente amei conhecer cada detalhe. Foi um livro que foi muito importante pra mim, um livro na hora certa, no momento certo. E é também um livro de histórias dentro de histórias. A gente conhece o Hans Thomas, que é um menininho em que vai aí meio que em uma road trip com o pai dele pra tentar encontrar a mãe que está perdida. E eu vi muito, assim, do relacionamento que eu tinha com o meu pai. Foi um livro em que falou muito pra mim. Foi um livro que eu não consigo deixar de não amar, e de não admirar, e de não querer sempre reler esse livro. E, enfim, recomendo para todo mundo. Foi um livro em que amei conhecer. Foi um livro em que cada página me trazia um quentinho no coração. É um livro em que eu recomendo para todo mundo. E que é um livro que eu gostaria que todas as pessoas tivessem a mesma experiência de leitura que eu tive enquanto eu lia ele. E é isso. Eu não me segurei e vou pôr The Invisible Life of Ed La Rue. Mas pra não ficar chato, que já todo vídeo que aparece que eu tô aqui, eu tô com esse panfletando esse livro, né? Pra não ficar chato, eu sempre indico os meus 2 gays favoritos, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKinson. Ela tá com um livro novo que vai sair em breve. E esse livro é o meu livro favorito, que eu li no final de 2019, ou meio de 2019. Me apaixonei, e pra todas as pessoas, se eu não recomendo As Vantagens de Ser Invisível, eu recomendo esse, ou Com Amor, Simon. Pode ser clichê? Pode ser clichê, mas eu amo esses 2 viados aqui que causaram revolução entre países. É sobre isso. Aprende, família Bolsonaro. Não, credo, não aprende não, só some, só suma. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag, né, dessa book tag aí da Shadowranhas. Eu convido vocês a assistirem essa tag lá no canal do Maddox Literário, vai sair lá, né, estamos fazendo essa pirâmide, parece Rinodê, um manda pra outro, pra dar biscoito pra todo mundo. Então vamos lá ver essa tag que o Maddox respondeu, tem as perguntinhas, né, de todos os integrantes da Shadowranhas e os livros que ele escolheu pra responder, e põe a hashtag Vim pelos Exploradores, pra eu ver o engajamento disso. Enfim, gente, eu agradeço a presença de vocês, foi muito divertido gravar essa tag, muito, 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 muito obrigado de coração. Caso vocês, né, tenham caído aqui de paraquedas, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, que ajuda a gente a, né, disseminar aí o nosso conteúdo pela internet. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, a gente está presente em todas possíveis, como @ExplorerBooks e, né, principalmente ali na Twitch, fazendo lives e todo aquele negócio. Caso você se interessou por algum desses livros, o link deles vai estar aqui embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu e Paulo Panterona. A gente deseja para todos vocês um ótimo mês de leitura, boas leituras. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e continuem explorando.